Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para começar mais um devocional. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para juntos estudarmos a palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 10 a 11. Acompanhe comigo a leitura. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, Jesus subia, e eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes subir para o céu. Amados, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e passado um período de 40 dias com seus discípulos após a ressurreição. E esse momento aqui é o momento onde Jesus está subindo aos céus para se assentar à direita de Deus Pai. E nesse devocional, eu quero chamar a sua atenção para o fato em que, enquanto Jesus estava subindo aos céus para se assentar à direita de Deus Pai, os discípulos ficaram com seus olhos fitos em Jesus. Porque, queridos, quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, nós temos direito a 3 bênçãos maravilhosas que o próprio Senhor nos dá, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A primeira grande bênção é a bênção da instrução. A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, verso de número 2, que enquanto Jesus esteve aqui na terra, no espaço de 40 dias antes dele ser assunto aos céus, Jesus esteve com seus discípulos dando-lhes instruções. E você pode perguntar, que instruções foram essas? Essas foram instruções de vida, uma vida santa, uma vida prática, uma vida que glorificaria o Senhor após a sua ascensão aos céus. Então, quando nós estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, apesar das lutas que passamos, apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar das guerras que passamos em nossa vida, nós podemos ter a garantia que nós sempre seremos instruídos pelo Senhor segundo a sua palavra. E detalhe, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você pode ver que os discípulos ficaram sim debaixo da instrução do Senhor. E a segunda grande bênção que eles desfrutaram foi a bênção da direção. Queridos, as direções de Deus, nós precisamos aprender que as direções de Deus, elas sempre serão mais eficazes e mais poderosas do que as nossas direções. Atos 1, versos 6 a 8, diz que os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Jesus olha para eles e diz: Não, essa não é a direção. A direção não é para restaurar Israel agora. E os discípulos, meio que sem entender, perguntaram a Cristo: Mas qual é, Senhor, a direção? E Jesus, olhando para eles, diz: Vocês vão ficar em Jerusalém, o poder do alto virá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Amados, nós precisamos entender que as direções do Senhor, elas sempre serão mais poderosas e mais gloriosas do que as nossas direções. Os discípulos pensavam em uma restauração regional, mas Jesus disse: não, a direção não é essa. A direção é uma restauração mundial. Vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito e após isso vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a terceira grande bênção, queridos, que nós podemos usufruir quando os nossos olhos estão fitos em Jesus é a bênção da confiança. Todos aqueles, queridos, que mantêm os seus olhos fitos em Jesus podem estar certos de que você pode confiar nele. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava subindo aos céus, os apóstolos com seus olhos fitos em Jesus, 2 homens de branco aparecem, 2 anjos, e fazem uma pergunta simples para ele: Homens, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele um dia voltará. E amados, nós temos essa plena confiança que o nosso Senhor um dia foi, mas Ele também voltará para nos buscar. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Se ela edificou a sua vida, compartilhe com mais pessoas. Até o próximo devocional. Deus te abençoe.